Olá! Essa paraxá traz um tema que por um acaso vem ocupando a minha agenda semanalmente. Quero falar com você sobre uma dificuldade notória entre geração de pais e geração de filhos da atualidade. E isso cada vez mais acentuado. E isso não é um fenômeno brasileiro. Não é somente um fenômeno da nossa comunidade. É um fenômeno mundial. E sendo assim, a Torá, nesse fim de semana, traz esse tema. Queria compartilhar com você a sabedoria milenar do judaísmo, como ajudar a minimizar conflitos e criar uma relação de harmonia entre pais e filhos. A primeira é a citação do texto da paraxá. A Torá diz o seguinte: Make avi veimo mot yumat. Se o filho bater em seu pai ou a sua mãe, pena máxima. Frase seguinte da Torá: Vegonev ish umcharo. E aquele que sequestra uma pessoa, pena máxima. E logo depois, kalel avi veimo mot yomat. E quem xinga, amaldiçoa o pai ou a mãe, também pena máxima. Existem duas perguntas nesses 3 versículos, nesses 3 psukim, que merece a atenção de vocês. Olha só. Como é possível um filho bater no pai? Como é possível um filho bater na mãe? Como é possível um filho xingar o pai e a mãe? Pergunta 1. E a pergunta 2 é: o que faz o sequestro no meio de um versículo que, a priori, está voltado à relação de pais e filhos, e no meio tem um versículo, uma recomendação, uma proibição do sequestro. Gonevish umharo. Sequestro para obtenção de dinheiro. O grande rabino Rabbi Avraham Ibn Ezra, rabino espanhol, século XII, ele comenta que, na verdade, os textos estão juntos porque sugerem um fenômeno na humanidade. Qual o fenômeno? Sequestro de crianças. O sequestro de crianças cometido em diversos momentos da história. Nós temos relato de crianças sequestradas no período da Inquisição. Nós temos relato de crianças sequestradas no período do nazismo. Nós temos sequestros na China. Sequestros em países da África de crianças. O tráfico de crianças. Algo que não ficou só no passado. Prossegue mesmo na atualidade. E sendo assim, diz Rabbi Avraham Ibn Ezra já no século XII, que esse sequestro de crianças, essas crianças eram levadas a casas que não eram seus pais naturais, e ali a criança reagia de forma hostil aos novos pais. Diz Rabbi Avraham Ibn Ezra, a Torá aqui chama a atenção de um comportamento criminoso da humanidade. Sequestro de crianças. E essas crianças serem levadas em outros lugares. E os pais que compraram criança terão também o retorno da mesma forma que foi desumano a chegada dessas crianças no lar dele, será desumano
o tratamento das crianças para com esses pais mercenários. Rabbi Avraham ben Ezra, século XII, e eu fiquei pensando, só isso? Recentemente, ouvi e vi citação que o rabino Jacob Olson, um dos rabinos da atualidade, que vem fazendo grandes contribuições na área de Torá, de educação, ele cita Rabino Shimon Schwab, rabino que fugiu do Holocausto, conseguiu sair, rabino alemão, conseguiu fugir e chegar nos Estados Unidos, foi rabino em Washington. Escreveu um livro chamado Maayan Beit Shvaba, o Maayan Beit Shvaba. Esse livro, desse autor, desse rabino americano, ele diz: como é possível um filho bater no pai? Como um filho pode agredir verbalmente a mãe e o pai? É simples. A Torá, quando coloca os versículos, a sabedoria divina é atemporal. Ele está dizendo o seguinte: é possível que os pais naturais sequestrem os próprios filhos. Tratam os filhos como no passado, como objeto do seu bel prazer. Querem que os filhos façam exatamente o que o pai determina, que a mãe determina, sem levar em conta que talvez essa criança precisa de um caminho diferente. Roubaram o individualismo dos filhos, roubaram a criatividade, roubaram o seu coração, roubaram a sua cabeça, retiraram dele a segurança e a liberdade. Isso significa sequestro. Às vezes, não de pais que estamos falando de professores. Às vezes estamos falando de sistema. O sistema retira, sequestra as crianças. E isso faz com que as crianças reajam de forma desumana também. Porque é desumano roubar a criatividade, a mente e o coração dos alunos. Por isso, esse pasuk não é um pasuk somente literário e não houve nenhum equívoco botar o sequestro no meio de relações desumanas de filhos e pais de filhos. Tudo é uma ação e reação. E precisamos saber de uma coisa: os filhos foram concedidos por Deus em nossas casas. Não para que eles façam o que nós queremos, e sim para que eles façam o que Deus quer. Essa é a mensagem da Parashá. E eu espero que a gente tenha clareza que foram penhorados em nossos lares almas e que temos que ter muita inteligência para que os nossos filhos façam da vida deles a vontade de Deus. Existem várias opções. As opções são versáteis, desde que estejamos na trilha de Deus. Proibido não refletir sobre o que acabo de compartilhar com as fontes que citei anteriormente. Pensem nisso. Shabbat Shalom u'mevorach.